Muito bem. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Eu quero ler do versículo 15 ao 21. Eu prometo aos irmãos que não vou demorar, mas eu gostaria que você que está em casa, da mesma forma, se você puder, pegue a sua Bíblia Sagrada, a Bíblia do Senhor, a Palavra de Deus, e abra na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Assim diz a Palavra de Deus para nós. Preste muita atenção na leitura e depois mantenha a Bíblia aberta. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não ande como nécios, mas sim como sábios. Aprenda a remir o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, irmãos? Isso. Minha gente, olhe para cá por um tempinho. Você que está em casa, você que está aqui, eu peço a sua atenção por alguns minutos, porque nesses últimos dias e tempos, em meu momento de oração, eu tenho pedido a Deus para que Deus traga um tempo novo para a nossa igreja, que Deus traga um tempo novo para as nossas famílias, para que Deus traga algo novo para o meu ministério também como pastor, mas antes de tudo, como crente, como servo do Senhor. E algo tem nascido no meu coração, e hoje eu quero falar com os irmãos, porque nossa agenda de pregação pela manhã é ensino bíblico. Nós temos, a cada domingo, temos aprendido aqui, então o culto é mais doutrinário, é um culto mais de ensino da pregação da palavra. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre sermos cheios do Espírito Santo, dessa necessidade primária do crente. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu penso e creio, sem dúvida nenhuma, que a maior necessidade da igreja hoje, e quando eu falo igreja, estou falando de vocês, estou falando de mim, é sermos cheios do poder do Espírito Santo, é sermos crentes realmente que sejam totalmente tomados, dominados pela ação e pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E no texto que nós lemos aqui, a gente percebe que Paulo está preocupado com a igreja de Éfeso, e ele então vai dar algumas orientações, e essas mesmas orientações são as que eu quero dividir com a nossa igreja nessa manhã de ensino da palavra de Deus, porque a Bíblia é para mim e para você a palavra do Senhor, e ela é uma bússola que nos orienta, é ela que nos coloca nos trilhos que Deus mesmo preparou para que a gente ande nele. Eu tenho certeza absoluta que se você guardar algumas lições, é claro que não tenho como falar todas elas aqui, nosso tempo é pouco, e teremos que ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas eu quero falar sobre algumas evidências de quando a gente está cheio do Espírito Santo, e dos perigos quando a gente se engana, ou quando a gente está totalmente enganado, achando que estamos andando no Espírito, que estamos agindo no Espírito, e na verdade não estamos. Hoje a nossa mensagem é uma mensagem de exortação, mas de amor, para que a igreja cresça. Como disse o apóstolo Paulo ao escrever a sua carta aos Efésios, Paulo, naquele momento que ele escreve a carta, ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos Efésios, e ele está no final da sua carta, no capítulo 5, a gente percebe Paulo preocupado com a vida espiritual da igreja, a gente percebe Paulo dando alguns conselhos, para que a nossa vida espiritual seja uma vida bonita, para que seja uma vida de acordo com a vontade de Deus, para que tudo que eu venha fazer possa glorificar o nome do Senhor. Paulo então separou o capítulo 5 da carta aqui, que a gente vai perceber, e ele deixa claro o imperativo de Deus,
uma ordem do Senhor. O versículo-chave que eu quero ver com os irmãos é o versículo 18, quando Paulo, depois de dar algumas orientações, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, porque isso traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dando uma ordem, Paulo está orientando a igreja, então, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que eu faço quando eu quero. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade vital para a vida do crente, para a vida da igreja. E eu penso que nesses últimos tempos, nós estamos precisando de um avivamento que realmente venha dos céus para nós, para que a gente possa experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Então a gente percebe aqui, primeiramente, Paulo com cuidado com a vida da igreja. Paulo dizendo à igreja aquilo que ela precisava fazer. Portanto, aqui está um imperativo de Deus, ou seja, uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é algo vital para nós, e é um desejo de Deus em nós. Quando nós negligenciamos esse ser cheio do Espírito Santo, nós estamos indo contra a vontade de Deus. E a minha oração é que você saia daqui nessa manhã hoje cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. Quem quer isso, diga amém. Eu sei que você quer. Mas eu aprendo pelo menos duas coisas importantes para introduzir essa mensagem. Aliás, três. Primeiro, é que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade, e é uma ordem de Deus, e a gente vai ver mais na frente como ser cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que eu aprendo aqui, nesse imperativo de Deus para nós, que é possível sermos crentes sem estar cheio do Espírito Santo. Logo, é possível estarmos cheios de muitas coisas. Paulo está dizendo isso. É possível estarmos cheios de tantas coisas, de tantas outras coisas que ocupam o lugar de Deus na minha vida, porque o texto não está falando de salvação, mas está falando de uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Quando Paulo recomenda que, quando a gente lê, portanto, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enche-se do Espírito Santo, Paulo está usando uma figura extraordinária para falar que a gente pode se ocupar com tantas outras coisas. Então, a segunda coisa que eu aprendo aqui, preparando para a mensagem, é que é possível estarmos cheios de muitas coisas. Por exemplo, nós podemos estar cheios da soberba, da ganância, nós podemos estar cheios, com o coração cheio de impurezas, nós podemos estar cheios de coisas, de trabalho secular, das coisas do mundo. A figura do vinho aqui são coisas dos prazeres do mundo, aquilo que tenta tomar o lugar de Deus, aquilo que tenta roubar o tempo que eu tenho com Deus. Se nós não tivermos atenção àquilo que Deus tem para nós, a gente se ocupa com tantas outras coisas. Os nossos corações, as nossas vidas estão cheios de atividades, cheios de coisas deste mundo, terrenas, passageiras, que a gente para de buscar esse enchimento do Espírito Santo. E nenhum de nós aqui está livre disso. Tanto é que Paulo está exortando a igreja. E quando a gente olha para essa figura, quando ele cita que não vos embriagueis com vinho, é um símbolo, um despertamento que a gente pode estar cheio de outras coisas. Os prazeres deste mundo, as coisas terrenas tomando o lugar das coisas espirituais. Quantas vezes nós nos matamos trabalhando, fazemos horas extras e precisamos trabalhar mesmo, mas quando isso começa a tomar o lugar do tempo com Deus, o tempo de estar no culto, o tempo de ser cheio do Espírito Santo, nós estamos nos enchendo de coisas que Deus não quer que sejamos cheios. Mas existe uma terceira coisa que eu aprendo aqui nessa introdução, é que ser cheio do Espírito Santo é para todo crente. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes a gente pensa assim: quem tem que estar cheio do Espírito Santo é quem vem aqui para cantar. Quem tem que estar cheio do Espírito Santo é quem prega. Quem está cheio do Espírito Santo, quem precisa estar cheio do poder do Espírito Santo, é o missionário que vai no campo. Não!
O texto é claro, sejam todos cheios do Espírito Santo. É para a igreja toda, é para aquele que prega, é para aquele que canta, mas é para aquele que está sentado, é para aquele que faz visita, é para o Senhor, é para a senhora, é para toda a igreja ser cheia do poder do Espírito Santo. Então eu aprendo que ser cheio do Espírito Santo independe da minha função na igreja. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. A minha casa precisa ser um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade de ministrar. Eu preciso ser um pai cheio do Espírito Santo. Você precisa ser uma mãe cheia do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Porque o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é exatamente isso, sermos crentes cheios do poder do Espírito Santo do Senhor. E Paulo começa no versículo 15, que ele vai alertando, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. A primeira recomendação de Paulo, ele diz: olhe para a sua vida, perceba de uma forma prudente como é que você está andando, como é que você se relaciona, o que é prioridade na sua vida, para onde você tem caminhado com a sua vida espiritual, como que você tem conduzido a sua casa, como que você tem conduzido o seu relacionamento com Deus, com a igreja. Paulo começa alertando, introduzindo, dizendo: portanto, vede prudentemente como vocês têm andado, não ande como nécio, mas sejam sábios. E esse sabedoria aqui, não é sabedoria somente no conhecimento, mas é no discernir aquilo que é de Deus e o que não é. Paulo está exortando a igreja a viver um estilo de vida diferente. E aí Paulo começa então dando algumas orientações que cabem para nós. Olha o que Paulo vai dizer, no versículo ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente está vivendo algo diferente disso aqui, irmãos? Claro que não. Nós estamos vivendo, sem sombra de dúvida, dias difíceis. Nós nunca precisamos de uma igreja tão cheia de poder do Espírito Santo nos tempos atuais como hoje. Essa pandemia que nos pegou, Satanás está se aproveitando disso para tentar tolir a igreja de pregar o Evangelho, de convidar pessoas. E eu quero glorificar a Deus, eu louvo e glorifico a Deus, que a igreja está de pé, com as portas abertas, e o povo está vindo para adorar. Você viu aqui o que Deus está fazendo numa comunidade, lá no Vale da Revolta, a gente viu algumas fotos aqui, o vídeo. Deus está trazendo pessoas, Deus tem salvo pessoas, por isso ele precisa remir o tempo, por isso nós precisamos cada vez mais entender que os dias são maus. O pastor Sidaco falou aqui em uma das suas mensagens, e a gente sabe disso, que o número de divórcios, de pessoas que estão desistindo da família, do casamento, tem crescido. E aí o que a gente faz? Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Porque quando somos crentes cheios do Espírito Santo, nós somos revestidos de poder. Um crente revestido, cheio do Espírito Santo, quando ele dobra os joelhos para orar, o inferno tem que recuar, irmãos. A Bíblia diz, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, não é para a gente ficar preocupado, não, a porta do inferno não vai prevalecer, não. A ordem é para a gente avançar contra ela. Porque elas não vão, as fortalezas de Satanás não vão resistir a crentes e uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo. Por isso, irmãos, essa é uma manhã de introspectiva espiritual, a gente precisa olhar. Paulo vai dizer isso, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos compreender o que Deus tem para nós. Olha o que Paulo está dizendo, isso é Bíblia. Nós não estamos criando nada. Pelo que não sejais, versículos 17, insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E Paulo vai dar algumas recomendações, como que isso acontece. O que eu preciso fazer? Mas antes, eu quero rapidamente aqui ver algumas coisas, porque depois que a gente entendeu
a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero ver as características então. Quais as evidências de que eu estou cheio do poder do Espírito Santo? Será porque eu pulo? Será que simplesmente porque eu falo em línguas, tenho o dom de línguas? Mas quais são as primeiras ou principais características que revelam que eu estou cheio do Espírito Santo? Que aquilo que Paulo está dizendo no versículo 18, não vos embriagueis com as coisas deste mundo, com os prazeres, não tenham compromisso, não se preocupe com tudo isso, mas antes ele vai dizer, mas enchei-vos do Espírito do Senhor, Espírito de santidade. E eu quero ver algumas coisas. Você quer ver a primeira coisa? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Irmãos, Romanos 8:1, perdão. Romanos capítulo 8, versículo 1. Me perdoe. Olha o que diz ali. A primeira evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A parte B do verso. Pois não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A primeira evidência, ou a primeira característica de que eu sou cheio do Espírito Santo, guarde isso, a primeira, quem é cheio do Espírito Santo, vive para a glória de Deus, e é Ele quem conduz a sua vida. Romanos 8:1. Você está cheio do Espírito Santo? Quem conduz a sua vida? Romanos capítulo 8, versículo 1, na parte B, a gente viu isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito, são guiados pelo Espírito Santo. Então a primeira evidência, a primeira característica que a gente percebe de quem é cheio do Espírito Santo é que ele vive para a glória de Deus, e é Deus quem conduz a sua vida. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Se você é cheio do Espírito Santo, então a sua vida precisa glorificar a Deus. Então aquilo que você faz honra o Senhor, aquilo que você faz, as suas atitudes, o seu jeito de ser, vai revelar quem está por trás do seu coração, que é o Espírito Santo, é Ele que te conduz. Quando eu faço isso, eu estou colocando Deus em prioridade. Eu estou priorizando as coisas de Deus, porque agora nós não estamos mais presos debaixo do jugo, não há condenação sobre nós, não há limitação sobre nós, não, nós temos uma nova vida com o Senhor, uma qualidade de vida agora, e quem governa a minha vida, quem conduz a minha vida é o Espírito Santo. Então a minha vida, uma pessoa cheia do Espírito Santo precisa entender isso, ele precisa viver para a glória de Deus, e é o Espírito do Senhor que conduz a sua vida. Precisamos viver para a glória de Deus e permitir que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. Mas existem algumas evidências dentro desse ponto que vai dizer exatamente quem está governando o meu coração, quem conduz o meu coração, quem conduz a igreja. E aí há um desdobramento. Primeiro, aquele que vive para a glória do Senhor, e que Deus o conduz, o Espírito Santo conduz, ele sabe o que falar e quando falar. Ele maneja bem as palavras. Ele sabe o que falar e quando falar. Ele maneja bem as suas palavras. Quando assim fazemos, guarde isso, nos tornamos vitoriosos e abençoadores com todos à nossa volta. A gente precisa aprender a lidar com as palavras. Nós precisamos ter palavras temperadas. A nossa palavra precisa gerar vida. E se existe algo que nos preocupa, são de pessoas que dizem ser cheias do Espírito Santo, mas que afastam as outras. Que as suas palavras são de desânimo, não são palavras de encorajamento.
e aí a sua vida acaba não glorificando a Deus. Olha o que está registrado lá em Provérbios capítulo 13, versículo 3, a recomendação de Deus para nós, para que a minha vida possa glorificar a Deus, e para que as pessoas percebam quem conduz o meu coração. Olha lá, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre seus lábios tem perturbação. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem palavras de bênção, são pessoas que amam as outras, pessoas que oram pelas outras. Isso vai revelar que a nossa vida está glorificando a Deus e que é o Senhor que nos conduz. Infelizmente, a gente percebe muitos crentes, pessoas amargas, que brigam com todo mundo, vivem sem perceber, cavando abismos, separando pessoas, afastando pessoas. A igreja precisa voltar a ser o povo que acolhe, o povo que ama, e isso começa exatamente pelo nosso jeito de ser. Mas também, uma pessoa que vive para a glória do Senhor, e que é o Espírito Santo que conduz, primeiro, ela sabe o que falar e quando falar. Segundo, são pessoas gratas a Deus por tudo. São pessoas que não são murmuradores, não murmuram, são aquelas pessoas que você chega perto, está sempre reclamando. É claro que às vezes a gente precisa compartilhar nossas lutas, eu não estou dizendo isso, mas são pessoas gratas a Deus, pelo que tem, pelo que é, pelo que tem experimentado. São pessoas que são gratas a Deus por tudo. E quando eu sou grato a Deus, eu estou dizendo: Deus, eu confio no Senhor, eu sei que quem está conduzindo a minha vida é o Senhor, porque o Espírito Santo é Deus em nós. Efésios capítulo 5, versículo 20, se puder projeta para a gente aí, por gentileza. Está aqui, até na nossa Bíblia mesmo aqui, você pode, coloca lá. Olha o que diz lá: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é grato a Deus, irmão? Porque quando as pessoas lá fora olharem para mim, para a sua vida, que a gente vê que a gente é grato a Deus, que a gente confia nele, nós vamos cair na graça do povo. Aquele que vive para a glória do Senhor, e que é o Espírito que conduz, ele sabe o que falar e quando falar, ele maneja bem as suas palavras. Eu já ouvi histórias de pessoas, crentes, que na igreja são bênçãos, mas no seu trabalho são complicadores, dificultam. Não que você tem que pregar lá o tempo todo, claro que não, mas a sua vida precisa gerar vidas, precisa atrair pessoas, precisa abençoar pessoas. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Mas aquele que vive para a glória do Senhor, e é o Espírito Santo que conduz, além de ser grato a Deus, ele está sempre pronto a servir a Deus e ao próximo. Pensa bem, irmão, 3 coisas que a gente precisa. A terceira que a gente está vendo é essa: aquele que vive para a glória do Senhor, e que é o Espírito Santo que conduz a sua vida, ele está sempre pronto a servir a Deus e ao próximo. Você está pronto? Como é que está a sua vida e a minha? Ou você terceiriza ou passa a responsabilidade daquilo que Deus enviou para você? Existe uma frase muito conhecida nossa, meio evangélica, que a gente fala assim: entreguei para Deus. Como é que está a sua família, irmão? Eu estou orando, mas já entreguei para Deus. E normalmente quando a gente diz isso, normalmente, não são todos, quando a gente diz entreguei para Deus, a gente diz assim: agora está com Deus, Deus que faz, eu não vou me comprometer. Pelo contrário, você precisa entregar para Deus e continuar orando. Você está pronto. E eu tenho dito em algumas mensagens que prego, aqui, fora daqui, que quando você ora por alguém, você precisa estar pronto a ser a resposta de oração para aquela vida. Você precisa estar pronto a permitir que Deus te use como resposta à dor daquela pessoa. Por isso, que quando eu vivo para a glória de Deus, e que é o Espírito Santo que me conduz, eu também preciso estar pronto. Eu estou pronto a servir a Deus e ao próximo. Bota para a gente aí, Romanos 12, 10, olha o que diz:
Nós estamos estudando a Bíblia, irmão. Romanos 12, versículo 10. Olha aí, ó. Quem é cheio do Espírito Santo, é Ele que te conduz. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é servir ao próximo. Quem é cheio do Espírito Santo está pronto a servir a Deus e ao próximo. Não recua diante dos desafios. Foi aquilo que disse: se torna resposta de oração para aquele que clama. Portanto, irmãos, isso me faz lembrar de uma história, e é uma história história de um irmãozinho que chegou na igreja, aflito, preocupado, alguns meses desempregado, sua conta de luz acumulada, e ele sentou no banco da igreja, começou ali a chorar, chegou mais cedo, e não era a primeira vez, não era a segunda vez que ele chegava mais cedo, e ficava ali orando e chorando, até que alguém se aproximou dele, um irmão da igreja aproximou-se, falou: irmão, o que está acontecendo com você? Ele então abriu o seu coração e disse: olha, irmão, estou tanto tempo desempregado, e eu estou com as minhas contas de luz atrasadas, e eu vim aqui para pedir oração, para que Deus me dê uma direção. E aquele irmão espiritual colocou a mão sobre ele e falou: vamos orar, Deus vai fazer algo. E colocou a mão na cabeça daquela pessoa, daquele irmão, orou por ele e falou: Senhor, eu entrego a vida desse irmão, não deixe ninguém cortar a luz dele lá não, bota um anjo lá no poste, fez aquela coisa toda e foi para casa. Aí eu pergunto: faltou alguma coisa, irmão? Claro que faltou, porque a gente leu aí, ó. Quem é cheio do Espírito Santo, e que é o Espírito Santo que governa, ele está comprometido com Deus e com o próximo. O que ele precisava fazer? Olha, irmãos, eu não tenho como pagar a sua conta não, meu irmão, mas eu posso aqui te ajudar, nós vamos te socorrer e ajudar. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito Santo, está pronto a servir a Deus e ao próximo. Ele não cruza os braços, ele socorre o aflito. Mas existe uma segunda característica, e eu pretendo não demorar, estou caminhando para o final, que é aquilo que Paulo propõe para a igreja. Quando Paulo diz assim: pelo que não sejais insensato, mas antes entendei qual seja a vontade de Deus. Estamos vendo isso. Sejam cheios do Espírito Santo. Existe uma segunda coisa que eu aprendo, ou uma segunda característica ou evidência de quem está cheio do Espírito Santo. Segundo, quem está cheio do Espírito Santo tem autoridade e disposição para pregar. Uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, ele é preparado por Deus para pregar, ele tem disposição e autoridade para pregar. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37 e 38. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns gostam de dizer, capítulo 2. Versículo 37, 38, depois do 41. Olha o que diz. Versículo 37. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Versículo 38. Então Pedro respondendo disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é a salvação. Agora vai lá para o versículo 41 desse mesmo capítulo, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha para cá que eu vou explicar para você. Pedro tinha experimentado o enchimento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Aquele mesmo Pedro que lá atrás negou Jesus, aquele mesmo Pedro que por vezes se acovardou, agora está cheio do Espírito Santo, e ele toma a frente. Depois você pode ler todo o capítulo 2, você vai perceber que ele toma a frente e começa a pregar com autoridade. Ele não está preocupado com o que vão dizer dele,
Ele não está preocupado diante da plateia que ele está, não, ele começa agora a pregar a palavra. O versículo 37 diz que ele começa a pregar e o Espírito então começa agora a trabalhar, compungindo os corações. E naquele momento, não sei se Pedro fez um apelo, a Bíblia não diz, mas diz que quase 3.000 almas foram salvas por causa de um homem somente, cheio do poder do Espírito Santo. A segunda evidência de quem é cheio do Espírito Santo, ele está pronto para pregar. Ele tem disposição e autoridade dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O Espírito Santo te ungiu para pregar a palavra, não tenha medo. Deus está lhe dando autoridade para pregar o Evangelho. Mas pastor, eu não sei pregar. A sua vida, a sua experiência de conversão já é uma pregação. E sabe o que o Senhor quer com isso? É que vidas sejam salvas. Foi exatamente isso que Pedro experimentou. Alguém cheio do Espírito Santo, alguém que está lotado de Deus, cheio de Deus, ele não consegue ficar com os braços cruzados e ver pessoas se perdendo, não. Ele prega o Evangelho. Ele está pronto. Ele tem autoridade e disposição para pregar. Pastor, só está chovendo no molhado. Não estou não, irmão. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos atentos, a gente não tem tempo para pregar. Você tem coragem de ligar para alguém hoje, falar do amor de Jesus? Olha, eu estou ligando para dizer que Jesus te ama e que Ele quer salvar você e que Ele mudou a minha vida. Faça isso hoje. Você não precisa sair de casa para fazer isso. Você tem coragem de pegar o teu celular e botar uma mensagem para alguém que se afastou? Peça o Espírito Santo para te revelar, para conduzir você. Nós precisamos voltar a ser a igreja que evangeliza. E isso é o Espírito Santo que move o coração do homem. O homem natural não quer evangelizar. O homem natural não está preocupado com os perdidos. Portanto, não importa se você tem teologia ou não, importa que você é salvo, que você é cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, você tem a autoridade de Deus para pregar o Evangelho, para convidar pessoas para orar em nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a palavra. Homem bruto, mas lapidado por Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não são testemunhas somente quando colocadas ou chamadas ou convocadas por líderes, mas em todo o tempo. O que eu estou dizendo? É que quem é cheio do Espírito Santo não serve a Deus, não é testemunha só quando é convocado para um momento discipulado, ou quando é convocado pelo líder para orar por alguém, fazer uma visita ou entregar um filho. Não, ele em todo o tempo ele é testemunha de Jesus, ele é uma testemunha do Senhor. Eu quero terminar vendo uma terceira evidência de quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, como Paulo propõe, tem a sua vida alinhada com o propósito de Deus. Olha o que está registrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo de número 54. Quem é cheio do Espírito Santo, a sua vida está alinhada com o propósito de Deus. A sua vida tem a sua vida com propósito. Ele não é mais um na multidão, ele sabe exatamente o seu propósito, o propósito de Deus para você, para a sua vida. Atos capítulo 7, versículo de número 54, diz assim: e ouvindo eles isto, ficaram enfurecidos em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Agora vai lá para o versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se ele de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não leve em consideração este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olhe para cá, irmãos. Sabe de quem é esse texto aqui? O texto está falando sobre Estevão, homem cheio do Espírito Santo,
mas que sabia exatamente o seu propósito com Deus. Um homem que conhecia exatamente aquilo que Deus tinha para ele. E no versículo que lemos, 54, diz que Estevão tinha acabado de pregar, cheio do Espírito Santo, com autoridade, com a graça de Deus, com o poder de Deus. Ele agora está pagando um preço. Aqueles que ouviram se levantaram contra Estevão e planejaram agora a sua morte. O versículo 54 diz que, ouvindo eles isto, ficaram enfurecidos em seu coração, ouvindo que a mensagem que fora pregada por um homem cheio do Espírito Santo. E o que mais me chama a atenção e mostra que Estevão estava com a sua vida alinhada com Deus, é que naquele momento que ele está sendo apedrejado, morrendo, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos e vê o Filho de Deus sentado à destra de Deus o Pai. Os céus se abrem, Deus faz ele vislumbrar aquilo que o aguardava, porque aquele homem cheio do Espírito Santo tinha um propósito alinhado com Deus, a sua vida estava totalmente voltada para Deus. E aí ele termina o versículo que lemos, o versículo 60, de uma forma impressionante, irmão, que me choca até, quando ele diz assim: e pondo-se de joelhos, Estevão clamou com grande voz: Senhor, não leve em consideração este pecado. Naquele momento de dor, de sofrimento, ele está pedindo misericórdia por aqueles que estavam maltratando ele. Quem é cheio do Espírito Santo sabe dos propósitos de Deus. Vivem longe dos padrões deste mundo. Por que eu digo isso? A gente vê Estevão pedindo graça de Deus, salvação e liberando perdão. Você tem facilidade para perdoar, irmão? É difícil, né? Os padrões desse mundo não determinam mais as nossas vidas. O nosso padrão está aqui, ó. Nós precisamos viver longe das coisas desse mundo. E uma das questões que a gente precisa experimentar é isso: liberar o perdão. Estevão perdoou. Ter uma vida com propósito é viver longe dos padrões desse mundo, mas também é pagar o preço, por vezes, de serem incompreendidos em ter uma vida santa. Sim, irmão, pode ser que você saia daqui nessa manhã hoje tendo que consertar algumas coisas, e aí você vai ser incompreendido. Mas é assim que funciona, irmão? Aquele que é cheio do Espírito Santo, que tem uma vida alinhada com o propósito de Deus, primeiro ele vive longe dos padrões desse mundo. Os padrões desse mundo não servem mais para nós. A gente exerce o perdão, a gente restaura. Ter uma vida alinhada com os propósitos de Deus é pagar o preço de, por vezes, ser incompreendido e ter uma vida santa. Você vê que Estevão não murmurou, não reclamou, mas ele experimentou algo dos céus para a vida dele. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Coloca para a gente aí, por gentileza, projeta aí. E você vai perceber que tudo isso que eu estou dizendo é bíblico. Olha lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Você está preocupado aí com as lutas que você está passando? Estão te afrontando, irmão? Nessa manhã Deus trouxe você aqui para te encher do Espírito Santo. Não importa se você está passando por necessidade, por injúrias, estão te perseguindo, você está se sentindo fraco, Deus na sua fraqueza vai te fortalecer. Porque quando nós estamos fracos, nós estamos completamente dependentes do Senhor. E é aí que Ele vem e nos enche do seu poder. Quem tem a sua vida no propósito do Senhor, ele precisa aprender a esvaziar-se das suas próprias vontades. Sim, irmão, você está pronto para experimentar algo novo na sua vida? Olha o que está escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25.
Quem tem sua vida alinhada com o propósito de Deus precisa aprender a esvaziar-se da sua própria vontade, ou abrir mão daquilo que você tem. Olha o que diz o texto. E os que são de Cristo, nós somos, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, então andemos também em espírito. Precisamos aprender a esvaziarmos das nossas próprias vontades. Pastor, o que eu preciso fazer? Depois de entender tudo isso, o apóstolo Paulo, ele vai dar a receita para nós. E eu quero ler para a gente orar, nessa manhã de ensino da palavra. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo, pastor? É indo para o monte? É me trancando no quarto? Não. Tudo isso pode até ser ferramentas. Mas olha o que diz o texto. Vamos lá para a Bíblia Sagrada. Capítulo 5 de Efésios, que nós estamos estudando. Versículo 18, 19, 20 e 21. A receita está aqui. Versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que isso acontece, pastor? Está na Bíblia. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, e mais, sujeitando-vos uns ao outro, com temor de Deus. Sabe o que eu termino aqui? Eu aprendo, quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, você precisa fazer, leia e viva a palavra de Deus dia e noite. Busque o fortalecimento, o alimento para a tua alma através da palavra do Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de disciplina com o Senhor. Leia a Bíblia, não simplesmente por lê-la, mas medite nela, pense nela, se alimente dela, coma essa palavra. Leia a Bíblia e viva pela palavra, ou seja, coloque aquilo que se aprendeu em prática. Permita que a palavra de Deus faça morada em nós. Você quer ser cheio do Espírito Santo? O primeiro passo é esse. Você lê a Bíblia em casa, você separa tempo para ouvir Deus, e não é abrir a Bíblia e colocar o dedo, não. É estudar a palavra, aprender a palavra, viver a palavra, é anotar aquilo que se aprendeu, é mastigar a palavra. Segundo, submeta-se à ação e o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor. Quando o Espírito Santo falar com você, se entregue, abre o seu coração. Às vezes a gente falha quando pensa assim: poxa, fulano de tal tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui Deus trouxe, é com você mesmo. A gente precisa se submeter à ação e o poder do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Passe um tempo orando e abandone tudo aquilo que Deus determinar para você. Isso é viver uma vida santa com Deus. Aí você vai ser cheio do poder do Espírito Santo. E aí Deus vai te usar com autoridade. E aí aquilo que você não era impossível aos teus olhos vai se tornar possível, porque Deus vai fazer. Porque aquilo que falhamos, Deus vai cumprir. Portanto, essa é uma manhã onde eu quero convocar a minha querida igreja, meus irmãos e irmãs em Cristo, a ser cheio do Espírito Santo, a ser homens e mulheres que vão impactar as pessoas lá fora, que vão voltar para casa e vão abraçar quem você não abraçava, a fazer uma ligação, um telefonema para alguém que há muito tempo você não fala, é sair daqui hoje com o compromisso de estudar a Bíblia, de separar um tempo para ouvir Deus, para separar um tempo para orar, e não orar simplesmente por si, mas orar pelos outros e pedir: Deus, santifica a minha vida, mostra-me aquilo que eu preciso deixar diante do Senhor. Portanto, irmãos, eu quero orar agora.
E olhe para cá, porque eu estou me incluindo nisso. Eu preciso, cada vez mais, alinhar a minha vida com a vontade de Deus e permitir que Ele nos conduza, porque o Senhor sempre fará o melhor para mim e para você. Amém? Então, mesmo sentado, eu queria que você curvasse a sua fronte, porque nós vamos orar a Deus, porque eu creio que um novo tempo se aproxima de nós. Há um novo tempo aproximando-se das nossas casas. É tempo de salvação. É tempo de crente cheio do poder do Espírito Santo. É tempo de uma igreja usada para pregar e para orar. É tempo de resgatarmos aqueles que se perderam. É tempo de meter os pés nas portas do inferno e pregarmos o Evangelho. É tempo de nos tornarmos resposta de oração uns para os outros. É tempo de permitir que o amor tome a nossa alma e que a gente não recue mais os braços diante daquele que nos procura. É tempo para que Deus cumpra, para que não sejamos insensatos, como diz a palavra, mas que saibamos qual é a vontade de Deus para nós. Então ore nessa manhã e diga: Senhor, qual é a vontade do Senhor para mim? Quais são os teus planos para a minha casa? Quem sabe há irmãs aqui, mães, que precisam da graça e da sabedoria de Deus para edificar os seus lares, para governar bem a sua casa. Homens, sacerdotes dos lares, homens que Deus vai levantar para orar, pessoas que vão agir no seu ministério debaixo da unção do Espírito, aleluia, que vão pagar um preço na oração, que vão pedir perdão e graça, vão ser lavados pelo sangue de Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 5 que estudamos, ele diz assim, o versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Paulo está exortando a igreja: ei, acorda, os dias são maus, mas o Senhor tem algo para a sua vida, para a sua casa, aleluia. Por isso, ore a Deus, aproveite esse tempo para orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na tua bendita presença, e eu me junto aos meus irmãos e irmãs em Cristo, e nos prostramos humildemente diante do Senhor, para submetermos a ação e o poder do teu Espírito Santo, para que na nossa vida nós não venhamos a entristecer o teu Espírito Santo, nem apagar a tua ação e o teu poder em nós. Por isso que essa manhã seja uma manhã de enchimento do poder do Espírito Santo, de unção, oh aleluia. Por isso, onde houver um crente aqui orando, em casa, clamando a Deus, pedindo um renovo espiritual, pedindo uma unção diferenciada, alguém que se cansou, mas que precisa, ó Deus, de um aquecimento na alma, faça isso em nome de Jesus, porque nós queremos alinhar a nossa vida com a tua vontade, Deus. Nós não queremos estarmos embaraçados com as coisas desse mundo, porque o Senhor nos ordena, o Senhor nos orienta, o Senhor nos fala: enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheio do Espírito Santo. Portanto, enche agora, enche, Senhor, em nome de Jesus, enche cada crente agora com o poder do teu Espírito. Aqueles que estão em casa também, sejam cheios agora do poder do Espírito Santo. Recebam autoridade para pregar a tua palavra e disposição, em nome de Jesus, aleluia, Deus. Em nome de Jesus, que as nossas vidas glorifiquem o Senhor e que o teu Espírito Santo nos conduza em todas as áreas, em nome de Jesus, e que os nossos propósitos sejam os teus propósitos. Eu oro grato por essa manhã de estudo bíblico. Ajuda-nos a cumprir a tua palavra e a obedecê-la, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém, amém. Só quem foi abençoado aplaude o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero
Lembrar você que logo mais às 19 horas, nós estamos no culto. Aquele que se inscreveram, venha, o pastor Sidaco vai estar pregando. E não deixe no dia 18, culto do amigo, às 19 horas, convidar alguém em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá assim. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo o Filho e as doces e eternas consolações por parte do Espírito Santo da promessa, seja com todos vós e de igual forma com todo o arraial de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre, que todos digam amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus os abençoe. Saiam com calma, tenham um domingo abençoado e até a noite, querendo Deus. Obrigado a todos. Fiquem todos na paz. Amém.